Galera, é o seguinte, não é uma novidade que a geração do PS2 veio com o intuito de trazer realismo para todo mundo, não é mesmo? O console de sexta geração da Sony, por ter muito apelo por parte do público e, consequentemente, uma resposta a isso por parte dos desenvolvedores, estava expandindo a ideia do seu antecessor de trazer games que conseguissem cada vez mais passar uma experiência vinda de filmes. E isso não se apegando apenas ao aspecto cinematográfico, como que já vimos hoje em dia com títulos como Uncharted, por exemplo, mas sim na temática, no desenvolvimento da narrativa e até na gameplay. Só que para se alcançar isso não existia outra maneira a não ser tentar ao máximo alcançar o realismo. Porque o que são grande parte dos filmes se não uma representação da realidade, não é mesmo? E quanto mais os jogos se assemelhassem a eles, maior seria o sentimento de identificação do jogador naquele papel. Por isso que hoje em dia, inclusive, para contar histórias, muitos consideram que os jogos fazem isso melhor do que filmes, porque você está protagonizando aquele momento. Óbvio que não de maneira independente, porque há um caminho a ser seguido, mas de forma com que você conseguisse se projetar naqueles eventos. Por isso sim, é perfeitamente natural ter mais apego a um personagem de um videogame do que a um de um filme, já que você e ele, quando um trabalho é bem feito, passam a ser praticamente um só. E nesse processo entramos com as buscas de como realizar um jogo realista, o que só foi se tornar mais viável inclusive perto do fim da geração do PlayStation 2 com títulos de renome, mas antes disso já havia uma necessidade que precisava ser atendida para poder justificar o avanço de uma geração para outra, quando a ideia da desenvolvedora era fazer com que seu jogo se destacasse diante dos outros. E esse é o ponto. No início de vida do PS2 ainda havia uma grande dificuldade nesse sentido, como acontece em toda geração, só que aos poucos tudo foi se aprimorando e abrindo um leque de opções para os desenvolvedores, fazendo com que a representação ficasse sempre melhor nos ambientes, nos personagens, ângulos de câmera e afins. Ou seja, a experiência vinha ficando cada vez mais cinematográfica, felizmente. Só que um dos mecanismos adotados que não foi muito explorado pela plataforma por conta do avanço dos gráficos em 3D e por conta de sua popularização também, mas que mesmo assim mostrou muito do que podia ser feito, foram os gráficos pré-renderizados, que dessa vez nós vamos tratar de maneira bastante diferente aqui. Normalmente, quando a gente fala nesse estilo, a gente sempre associa como eles são realistas, independente da geração, correto? Mas hoje a gente está aqui para poder ver que o poder do hardware do PS2 conseguiu a sua própria maneira melhorar ainda mais essas imagens que representam os fundos de cenários e tem um exemplo bastante interessante para a gente poder discorrer que nos faz identificar muito bem isso, que nos faz identificar os aprimoramentos. E essa é a palavra, porque é assim que a gente vai ver como o PS2 conseguiu enganar todo mundo usando a técnica. Mas claro, antes da gente continuar, não esquece de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia e se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Tudo isso feito? Então hoje nós vamos ver como o poder do PS2 fazia para poder enganar a gente durante um bom período. Para começar, vamos responder a pergunta: por que enganar? A ideia, na verdade, é entender que muitas técnicas sempre foram trazidas para passar a sensação de que estavam sendo processadas em tempo real, quando na verdade não estavam. E isso acontece até os dias atuais, com reflexos, iluminação e diversos outros. O ponto é que os gráficos pré-renderizados vinham com o intuito de substituir o que os populares polígonos em 3D fazem, porém, eles economizam bastante poder técnico do console. Só que, como vocês já devem saber, na geração do PS2 esse estilo já não era nenhuma novidade. E estou dizendo isso porque precisa ficar claro que nem todos os jogos cabiam com suas propostas para poder fazer o uso da técnica, mas por outro lado, existiam casos que necessitavam obrigatoriamente, antes mesmo do lançamento da plataforma de sexta geração da Sony. Por exemplo, um título da era do 16-bit nada impressionante para os padrões atuais fazia isso, que era Vector Man. Esse definitivamente precisava do recurso e existia um motivo por trás disso. Quando se fala em gráficos pré-renderizados, estamos falando automaticamente de possibilidades em partes específicas que são renderizadas em tempo real, já que os cenários não demandavam muito poder, e isso abriu um leque de opções. E no caso desse jogo, a gente pode associar tranquilamente a como o modelo do personagem foi trazido. Aqui, diferente de pelo menos 90% dos títulos da época, tínhamos um modelo de personagem com partes que tinham movimentação dinâmica, e esse foi provavelmente o fator que gerou a maior dificuldade para o hardware daquele período, e em algum ponto o jogo precisava economizar para poder trazer isso. A gente estava acostumado a lidar com sprites para poder representar os personagens, que para a época
até atendiam o necessário, mas quando se tem algo que se destaca como aqui, é inevitável não valorizar. Só que quando a gente olha para a geração do PS1, que foi a que mais usou o recurso, podemos identificar dificuldades de acordo com a proposta inserida. E isso acontece porque se o PS2 consolidou um estilo mais cinematográfico, foi o PS1 quem o inseriu. E os gráficos pré-renderizados conseguiam usar muito bem o poder do console para enganar os jogadores e parecerem assim realistas com uma proposta cinematográfica, pela primeira vez inserida, eu diria. Já por outro lado, os modelos de personagens em 3D não ajudavam nisso. Essa parte tinha muita dificuldade. Por mais bonitos que os ambientes fossem, ainda era difícil vermos expressões faciais com foco no olhar e até nos movimentos dos lábios. Sem contar que os cenários eram estáticos demais, e isso fazia com que fosse difícil passar mais naturalidade com a técnica no PlayStation 1. E é dessa forma que o PS2 começou a ser vislumbrado com ela. É claro que hoje em dia, com os resultados obtidos em 3D, não há dúvidas de que o console não dependia de imagem estática alguma para obter ambientes ricos em detalhes, mas isso podia não ser tão fácil em seu começo de geração e, de acordo com o processo evolutivo que a técnica teve, é fácil dizer que ela poderia ter apresentado muito mais se fosse mais usada. E aonde nós podemos ver tudo isso acontecendo, você me pergunta? E para te responder, vou te pedir para me acompanhar no ano de 2001 levemente e depois a gente parte para o ano seguinte, porque ele é o foco, já que esses foram uns dos primeiros anos de vida do console e é onde encontramos jogos que tiveram dificuldade nele justamente por ser início de geração. A gente sabe que a nova geração da época veio com novas possibilidades, mas também é importante lembrar que durante um tempo, para poder se desenvolver, ela precisou se inspirar na anterior. E mesmo que os gráficos pré-renderizados sejam um bom exemplo disso, por hora vamos falar do que prevaleceu, os gráficos em 3D. No PS2 nós tivemos um título que eu imagino que pouca gente conheça, mas ele era aclamadíssimo, e foi Soul River 2. O primeiro jogo saiu para PS1 e sua sequência para o seu sucessor, e tem muito que a gente pode tirar dele aqui para poder usar nesse vídeo como exemplificação do que eu quero falar. Só que precisamos ter em mente que a principal relação que ambos têm é que todos os dois são completamente renderizados em 3D. Para o PS1 isso foi um feito e tanto, já para o PS2 nem tanto. Não que o console não desse conta, mas poucos eram os estúdios que sabiam como usar bem a capacidade da plataforma naquele período. Assim, encontramos um título que no PS2 precisava ser renderizado em 3D, mas por isso não impressiona tecnicamente e tem dificuldades visuais notáveis, bebendo muito da fonte que encontramos no PS1 inclusive. Como por exemplo, o modelo dos personagens que tinha uma contagem de polígonos baixa, os ambientes eram muito simples e a movimentação não era lá das mais bem representadas na captura de movimentos, se é que houve alguma. Mas por outro lado, o jogo não tinha como não ser em 3D, ele precisava disso por conta do seu conceito que não cabia em um outro estilo gráfico. Existia, por exemplo, a possibilidade de fazer a transição entre o plano terreno e o plano espiritual em tempo real, que era muito apoiada pelo que a técnica possibilitava. Fazer a transição desse tipo de plano para outro com gráficos pré-renderizados e sem loadings com alteração no ambiente provavelmente não era possível usando os gráficos assim. Mas e quanto ao que os ambientes pré-renderizados eram capazes de fazer e o quanto eles avançaram? Esse é o ponto que a gente precisa mencionar agora. E bem, o melhor exemplo que eu encontrei até agora no PlayStation 2 foi Onimusha 2. A sequência do primeiro título mostra um dos melhores gráficos pré-renderizados por motivos que a gente precisa citar aqui, e não são poucos. E só não digo que foi o melhor, porque o melhor, ao menos na minha singela opinião, que faz uso do estilo pré-renderizado, não tem mérito no PlayStation 2, mas sim em outra plataforma que a gente pode abordar em outro vídeo. Só que acredite, Onimusha 2 conseguiu impressionar, recebendo prêmios inclusive pela sua incrível apresentação, e acho que esse é um ponto de partida pra gente. Apesar do primeiro título ter tido uma CGI incrível, a do segundo consegue estabelecer um novo padrão, sendo impressionante até pros dias de hoje. Jogar Onimusha 2 com altas resoluções em um emulador e ver a cena de abertura é algo que visualmente deixa qualquer um de boca aberta. Só que em seguida, quando vemos após a sua introdução os gráficos reais do jogo, também é fácil se perguntar como fizeram tanto usando uma técnica que é dita como limitada quando o assunto é interação. E aqui está o segredo do PS2 ter enganado a gente. Na verdade, uma breve ambientação, para quem não sabe, é que os gráficos pré-renderizados não possuem interação com os modelos em 3D. É literalmente tudo fake. E isso faz com que seja difícil colocar elementos que usam o mesmo estilo que possam se mover ou que possam interagir com o personagem, fazendo com que esses precisem ser em 3D caso a ideia é conectar com outros elementos em 3D. Ou seja, comumente, de forma geral, tudo que tem vida em um jogo precisa ser trabalhado em tempo real, e nesse caso,
em 3D, algo que um gráfico pré-renderizado não consegue proporcionar. Em outras palavras, basicamente, se você tem uma imagem pré-renderizada de algum objeto, esse objeto não vai conseguir interagir com outro objeto em 3D, ou seja, o cenário não tem participação nas ações do que o protagonista ou o modelo do personagem em 3D está fazendo. Mas é importante deixar claro que a inserção de elementos em 3D não era um problema, já que usar imagens para poder fazer os fundos, como já sabemos, poupava poder do console. Só que o primeiro impacto visual nesse sentido é grande e mostra como existiram truques para poder burlar as dificuldades da técnica que traz esses fundos falsos. O jogo nos coloca em um ambiente chuvoso, fazendo uma clara homenagem ao filme Seven Samurai, que a equipe de desenvolvimento era fã. Assim, a cena mostra diversos avanços que não foram vistos no antecessor. Desses avanços é possível ver que o cenário agora era capaz de mostrar movimentação, mesmo que ele fosse pré-renderizado. Ou seja, tudo o que estava acontecendo ali era fake, mas não era mais estático como o que encontramos com o uso da técnica ao longo do tempo, inclusive no próprio jogo anterior. Só que ainda, se atrelando a isso, vale dar atenção às diferentes formas de como a chuva foi trazida para cá, que foi uma maneira de burlar a técnica. Em torno dos modelos em 3D, ela estava sendo renderizada em tempo real, gerando impacto especialmente no personagem. Já para além dele, tudo era uma farsa, mas uma farsa que conversava com todo o ambiente porque o ambiente também era fake. E esse é apenas um dos exemplos. A gente pode ver isso sendo reproduzido em trechos com rios e mares também, que são por sua finalidade fotorrealista alguns dos mais bonitos da plataforma. Só que nesse caso vale a curiosidade de que, para fazer o personagem interagir com essa água, também era usada uma técnica de transparência para simular o impacto dele com ela, já que na verdade tudo era falso, o que foi muito bem feito por sinal. Aliás, agora, como resultado do progresso de como usar o poder do PS2 para poder melhorar a técnica, é muito comum vermos as partes em 3D de larga escala fazendo a composição do cenário junto com os gráficos pré-renderizados com uma animação. Um salto gigantesco, diga-se de passagem, porque agora todos os dois conseguem coexistir muito melhor. Outra característica interessante desses ambientes agora é que os elementos em 3D não são mais os únicos pontos possibilitados ao serem trazidos em tempo real. Alguns recursos e efeitos foram trazidos simultaneamente com eles. Quer ver na prática? É só reparar no efeito de névoa que alguns trechos do game têm ou algumas partes que encontramos uma possível interação do personagem com algum ponto de luz. O esquema de sombras continua fazendo parte do fundo falso de uma forma geral, mas em certos locais dá para notar alguns pontos de luz com intensidades diferentes, assim como cores que foram capazes de interagir com o modelo do protagonista, o que curiosamente não era visto em títulos como Resident Evil 3 no PS1, que é um dos melhores a usar esse estilo gráfico na plataforma, mostrando assim mais uma vez o que o PlayStation 2 estava conseguindo proporcionar com o uso da técnica. E claro, existem alguns detalhes que acompanham isso, como a maior qualidade das imagens para representar os ambientes e em alguns casos um efeito de profundidade de campo, que para trazer um efeito mais cinematográfico aparecia ao fundo do cenário para deixar ele desfocado, usando um ângulo específico encontrado ali. Obviamente, a câmera por conta do estilo não acompanhava o protagonista em tempo real como víamos em Soul River 2 e nem haviam mudanças nos ambientes, mas além dessa não ser a proposta do jogo, isso possibilitou muitas outras vantagens sem perder o realismo. Nesse caso, agora temos um mundo muito maior quando comparado ao primeiro game. Enquanto nele tínhamos uma vibe mais Resident Evil e muito mais nichado, aqui temos diversos locais que vamos conhecendo à medida que finalizamos uma área anterior, todos com foco no realismo. Podemos dizer que o jogo não é mais sobre encontrar um item ou fazer um upgrade para entrar numa sala, ele é sobre progresso, e isso caracteriza muito mais como um título de aventura com alguns elementos em RPG do que como um survival horror em que você controla um protagonista que está empunhando uma espada, como foi o primeiro game, o que faz com que aumentar o tamanho do mundo tenha sido necessário. Posso mostrar isso inclusive ao dizer para vocês que existe no início uma área que funciona como uma espécie de hub, que vai te direcionar para outros locais. Após terminar um trecho, você volta para ela e segue para o outro. E se alimentando desse estilo de aventura, nessa área existem diversos NPCs para poder interagir, o que já por si só se coloca como interessante, mas a gente entende que foi possibilitado graças ao estilo gráfico utilizado, que economiza o poder do console, e alguns deles fazem parte da trama. Para esses você pode dar presentes e eles podem se agradar ou não pelo que receberam, e isso gera um impacto no comportamento deles ao longo da jogatina, o que reflete se eles vão aparecer ou não para te ajudar
ajudar em algum combate, por exemplo, ou se eles vão te dar algo em troca. Então, além de ser mais variado e maior, o mundo apresentado aqui é muito mais rico também. Por isso que a cereja desse bolo incrível é o modelo dos personagens, seguindo a mesma premissa do game original. O visual de Jubei, protagonista do título, foi inspirado no ator Matsuda Izaku para termos realismo aqui também, o que foi importante por ser um modelo em 3D. Isso ajudou a ornar com um ambiente com uma pegada realista e quebrou aquela dificuldade do PS1 de fazer com que isso acontecesse usando esse tipo de elemento. Além disso, a modelagem recebeu mais polígonos que no anterior, tendo um contorno melhor, um número maior de detalhes, visto que a armadura tem mais elementos que geram profundidade, o cabelo é ainda melhor representado e as expressões faciais no rosto dos personagens ficaram mais naturais. Só que se aproveitando desse aspecto de naturalidade sobre eles, é importante destacar que aqui, diferente de Onimusha 1, toda a movimentação do personagem em si durante as cutscenes é muito mais realista e natural. No primeiro jogo, a atenção dada foi apenas aos movimentos durante os combates nesse sentido. Nas animações ainda existia um esquema um tanto robótico, mas na sua sequência não é o que encontramos, então mais um upgrade possibilitado. E como o jogo é consideravelmente maior, ter esse acabamento facilita com que as animações prendam a atenção do jogador aqui, já que agora elas estão muito mais presentes e diria que tem até mais relevância. E é muito importante destacar que a base do jogo original se manteve, ok? Até porque é dito que o desenvolvimento de ambos aconteceu simultaneamente. Então, embora aqui encontremos um estilo muito mais voltado para a aventura, de qualquer forma ainda temos que tomar atenção à gestão de itens. Os combates seguem o mesmo estilo de se aproveitar do momento oportuno para poder atacar ou defender, com a diferença de que a inteligência artificial dos inimigos deu uma leve melhorada, considerando que agora seus amigos podem aparecer, e não menos importante, apesar de menos frequente, ainda temos idas e vindas nos ambientes em busca de recursos e upgrades e alguns itens chaves. A diferença é que agora o jogo tem menos cara de um survival horror, e isso se reflete dos ambientes até o ritmo de avanço dele, onde no fim a gente percebe que após tantos upgrades possibilitados graças ao uso da técnica de gráficos pré-renderizados, ao contrário de Onimusha 1, encontramos alguns slowdowns em trechos específicos. A taxa de quadros por segundo cai, mas em troca tivemos um mundo extremamente detalhado, uma história muito mais densa, personagens muito bem modelados e de quebra, um dos visuais mais realistas da sua época, mesmo que aconteça de mentir em alguns trechos. Não é à toa que foi um sucesso comercial no Japão e se consagra até hoje entre os fãs da saga. E tudo isso feito com técnicas que enganam a gente, usando o poder do PlayStation 2. Mas eu quero saber um pouco da sua experiência. Deixa aí no campo dos comentários qual foi o jogo com gráfico mais realista que você já jogou no PlayStation 2. Deixa aí que eu quero saber a sua opinião, beleza? E no mais eu vou ficando por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no gostei, porque isso ajuda pra caramba e de quebra você faz a boa ação do dia. E se inscreve no canal ativando o sininho das notificações para não perder os vídeos de terças e quintas às 19 horas. Minhas redes sociais vão estar aparecendo por aqui se vocês quiserem trocar uma ideia, sou todo ouvidos. Era isso, um grande abraço e a gente vai se ver na próxima.